Olha eu aqui no OBS. Enfim, é, eu tava aqui refletindo a respeito de desenho em perspectiva, né? Muita gente tem dificuldade, me perguntaram bastante vezes, né, a respeito do assunto. Só que eu, pessoalmente, eu gosto de desenhar cenário, mas eu não sou necessariamente um artista bom com perspectiva, entende? Deixa eu só quitar aqui do Discord pra não me atrapalhar. Mas, vamos lá. Eu tava olhando esse artista aqui, ó. É Fritz Lins, né? É o Lin, né, o nome dele. Enfim, olha que desenho magnífico, certo? Desenhos como o do Lin, eu tenho até outros exemplos aqui, né? Desenhos como o do Lin, desenhos como o do Lighton. Tal. São desenhos magníficos. Só que muitas vezes o que coloca esse desenho com uma perspectiva tão boa não é uma perspectiva muito complexa, sabe? Mas é sobre fazer com paciência, com calma e conseguir ser organizado, né? Então, o que eu tenho para dizer é que para você conseguir construir uma perspectiva que fique interessante no teu desenho, você a primeira coisa que tem que ser é um artista mais organizado, sabe? E eu vou dizer por quê, né? Vamos lá, vamos pro Canvas aqui, né? E NDA isso aqui. Vamos lá, vamos pro Canvas aqui. Vamos lá. Muita gente vai fazer perspectiva. Eles vão lá, desenha assim, ó, na pressa, linha, a ponto de fuga, a linha, e fica aqui assim. E fica, pô. Faz um monte de linha paralela, assim, meio assim. Estar torto ou reto não importa tanto, tá? Quanto parece pra perspectiva. Mas, muitas pessoas vêm e fazem nessa velocidade aqui toda, assim, organizar sem refletir muito a respeito do que está produzindo, certo? Então, uma dica que eu acho valiosa você ter na hora de você vai planejar essa perspectiva, e aí vamos supor, né? Eu vou até fazer um negócio aqui que é meio arriscado, né? Mas eu vou pesquisar direto no Pinterest aqui no. Alguma coisa. Vamos lá. Television. Vamos lá, television. Não apareceu nada estranho. Não tem nada estranho que o Google teria chatice aí, né? Pá, esse aqui. Perfeito. Perfeito. Só falar, né? Enfim, colar isso aqui. Temos aqui uma televisão zona muito maluca. E um negócio muito da hora de desenhar, né? Isso aqui é o que a gente chama de hard surface, né? É tudo mate paint e hard surface, né? Tudo aquela pintura fosca, sem tanta textura, cheia de complexidades na concepção visual, certo? E aí tu pensa, pô, é muito complicado começar um desenho desse tipo. E é mesmo, tá? É mesmo, você não precisa ficar nervoso nessa questão. Se você quer construir alguma coisa em perspectiva, você pode fazer um grid. E esse grid vai ser bastante útil, certo? Não precisa ser tão complicado assim. Então vamos lá. A primeira coisa que você faz num grid é definir, né? Muita gente vai, o ponto de fuga ali é do horizonte. Muitas das vezes é definir um quadrado. Esse quadrado vai dizer uma direção. Vamos lá, supondo que seja tipo um piso para esse desenho. Então, a sua organização, eu vou até aumentar a opacidade aqui, pode simplesmente ser resolvida com um mero quadrado. E esse quadrado tem talvez 2 pontos de fuga. E aí que, se essa linha tá indo pra cá, a outra vai ir mais ou menos naquela direção. Né? Elas não podem. O que não pode acontecer? Não pode acontecer isso daqui, ó. Que é um exemplo extremo, né? Mas essa linha ir pra um lugar, essa ir pra outro e o ponto de fuga acabar aqui. Você tem que imaginar que é mais ou menos na mesma linha do horizonte. Então é meio que uma linha, ela tem que vir pra cá. E a outra não pode ser perfeitamente paralela, mas também, sabe, tem que ir para aquele mesmo lugar, não pode fazer isso aqui. Certo? Então é mais ou menos pra cá. E se a perspectiva não tá exatamente perfeita, não tem problema. O importante é ter o feeling de estar tridimensional. Isso aqui é um bom feeling, saca? E agora, que eu tenho mais ou menos esse grid aqui,
Aí eu venho com uma outra camada. E ligo um ponto de fuga no outro. E aqui vai um ponto de fuga até o outro. E se vocês separarem bem, é interessante como essa linha que eu fiz aqui cortando no meio, ela já é metade do que eu faria para cortar de novo ao meio. Então, vai dar uma certa facilitada, tá? Não vai ser sempre o retrabalho ter que fazer todas essas linhas. E tu vai fazendo o que a gente chama do grid, né? Aqui. E a gente vai medindo mais ou menos. Olha só. Quadrados menores. E vão se mantendo consistentes, ó. Tá vendo? Não precisa se preocupar em fazer uma linha perfeita e dar Ctrl Z assim. Você pode fazer ela devagarzinho. E chegar mais ou menos no lugar, saca? Se tu quiser, tu pode mais ou menos chegar aqui. E tentar tirar rapidão assim. Mas o importante, ó, é que as linhas têm que ter continuação. Então, elas têm que estar para aqui, para cá. Daqui. Passa mais ou menos aqui para cá. E vai, pode fazer devagarinho, sabe? Você não precisa fazer ela mega rápida. Ó, ó. E fica cubinho, cubinho, cubinho. Ah, mas eu queria aumentar esse quadrado. Esse quadrado eu errei. Não, calma. Agora você pode chegar aqui, ó. E fazer com que mais ou menos você cria essa linha que a gente fala que é tipo uma linha de dobrar o tamanho, né? Muita gente usa ela para dobrar o tamanho do objeto, né? Observado. Pode ser assim, pode ser aqui, ó. Daqui para cá. O importante é tu fazer ela passando, né? Bastante, ela pode passar bastante, tá? Por quê? O que vai acontecer aqui é que essa outra linha aqui. Tira a referência aqui de cima para parar de atrapalhar. Ah, tinha um menorzinho. Tá. O importante é que quando você vai isso daqui até aqui, na hora que essa linha de continuidade ela vem até aqui, ó, ela encontrou o que dobraria o tamanho dela, entendeu? E aqui vem daqui pra cá, né? E continua ali mais ou menos mirando no mesmo ponto de fuga, né? Se quiser fazer isso aqui, você pode. Se quiser fazer de novo isso aqui, ó. Pode. E aqui, ó. Só grudar. E tcharam! Você aumentou o tamanho, né? E aí, é, tudo isso, né? Toda essa complexidade parece difícil, tá? Não vou mentir, né? Não é. Nossa, que facinho, né? Mas é tipo assim. Essa base é a parte difícil, certo? E depois que você tem esta parte difícil, aumentar o tamanho ou a quantidade aqui de bloquinhos vai facilitando, sabe? E aí, tudo que tu quiser construir, tu constrói com vários bloquinhos, né? Então, aí tu construiu a grid, eu aperto Ctrl B aqui, ó, diminui a opacidade, a grid tá ali, tá organizado, isso é importante. E a partir dela eu começo a tentar construir esse objeto tridimensional nesse ângulo que eu construí aqui. Então, pô, eu vou construir mais ou menos a base dele no chão, né? Então, eu vou trabalhar com uma caixa normal aqui. E aí, olhando mais ou menos pro topo dele, dá pra notar que essa caixa, ela não... no topo ali, né, ela não vai ficar perfeita para sempre. Então, a gente vai construir o quê? Ela com vários bloquinhos, né? Eu tenho que definir o que é um bloco. Um bloco vai ser mais ou menos isso aqui.
E aí todos os outros blocos nessa composição vai seguir esse bloco que eu acabei de gerar aqui, mais ou menos. Utilizando as guias. Aí eu vou pensar, pô, esse bloco representa mais ou menos a metade. Então se eu dobrar esse bloco, eu vou ter mais ou menos um tamanho. Calma aí o que eu faço agora? A organização, mantém a organização. Eu vou usar uma corzinha um pouquinho diferente aqui para fazer esse X aqui. Para eu não me perder, sabe? Isso é muito importante, saber o que é um X, o que é continuo, o que não. E aí eu vou fazer essa. Vou fazer esse X aqui. E aí, com base nessa distância para essa daqui, eu vou fazer a dobrada do tamanho. E aqui, utilizando minha própria linha que eu criei, ó, você que veio até aqui. Você daí até ali, daqui até ali. Ah, daqui dá pra ver que não está tão reto ali, né? Então aí a caixa fica difícil, ela quebra e não sei o que. Mas aqui, ó, só dá uma leve ajustadinha. Aqui, ó. E já me ajuda a ficar retinho aqui também, ó. Muitas das vezes, quando você vai dobrar o tamanho, você nota que você errou alguma coisa na perspectiva. Aí não tem problema nenhum, tá? O problema não é errar, o problema é ver que tá errado e não conseguir consertar. Então é, aí que, é pra isso que a gente estuda, pra conseguir consertar erros. E não pra, né, ficar com ser o mestre de acertar sempre, sabe? Às vezes é uma questão de admitir. E eu diria que aqui da metade, a metade dessa caixa aqui é aqui a metade. A metade da metade é essa parte onde começa uma rampinha pra dentro, tá vendo? Então é importante demarcar. Eu não posso só chegar aqui e falar aqui é o meio e chutar. Não, ó. Você tem que vir aqui com um X, ó, tá vendo? Aqui, constrói um X. E sem preguiça, tá? Isso daqui. Quando você se acostuma a fazer isso aqui devagarzinho, objetos muito complicados valem a pena ser desenhados assim. Principalmente em estudos, tá? Não é sempre que vale a pena estudar objetos tridimensionais assim. É mais que, tipo assim, enquanto você está estudando, vale bastante a pena, sabe? E aí, quando você for fazer de imaginação, você decide qual método te agrada mais, sabe? Quando você estiver criando alguma coisa. E aqui, nessa camada de grid, aí eu venho. E agora eu preciso de. Agora eu fiz, tipo, muitas linhas, sabe? Elas estão começando a se misturar. Então vamos precisar de mais um tom, sabe? E aí vai trocando os tons, não tenha medo de se organizar. O problema às vezes não é a perspectiva, é a falta dessa organização mesmo, certo? Então, quantos que eu quero curvar aqui, tá vendo? Não é uma curva que vai ficar na metade do cubo. Muito pelo contrário, é uma orelhinha aqui de curva. Então, muitas das vezes, né? Aqui, eu vou tentar só. Vou usar a metade que eu já captei aqui. E vou só dar uma pequena orelhinha, tá vendo? Ah, mas o certo era fazer de tal outro jeito. Às vezes é um pouquinho de chute para coisas do design, sabe? Não precisa. Toda a perspectiva, se você acertou bastante na construção, ela inteira não precisa estar perfeitinho, sabe? E aí eu aperto mais um Ctrl B, aí eu posso pegar meu grid, diminuir mais a opacidade. E aí, pô, agora tá ficando um bolo de coisa em cima de bolo de coisa. Mas agora já foi. Agora é desenhar, sabe? É, tem gente que vai querer calcular essa parte daqui, né? Do que sai ali dessa proteção da TV. Vamos primeiro fazer a blocagem simples, depois a gente calcula coisas mais complicadas. Então, como eu já havia calculado, vai ficar mais ou menos esse metade, metade, né? Nosso lado matemático aí trabalhando. Metade, metade. A gente calculou com mais ou menos essa perspectiva, né? É, eu sei mais ou menos que esse objeto tridimensional vai sair um pouquinho. Então vamos lá, vamos blocar com simplicidade, sem medo, sabe? Sem preguiça também. Vamos blocar esta simplicidade. E aqui, ó.
Eu pego mais ou menos esse corte, eu tô vendo aqui a linha que eu demarquei. Eu pego isso daqui e corto no meio de novo. E aqui a organização já não precisa ser tão mais precisa, sabe? Eu acho que é tipo metade, mas metade da metade, né? Eu posso fazer outra aqui assim. Esse aqui dá pra dar uma chutadinha. Que não é bem metade da metade. E traz esse outro aqui. E eu trago mais ou menos isso aqui. E crio mais ou menos uma caixa pra botar um círculo. Só desenhar um círculo aqui. Que é mais ou menos esse círculo que eu tô tentando fazer aqui. E com ele pronto, eu quero aumentar o tamanho e a espessura, é só fazer círculos em volta de círculos, às vezes ajuda, sabe? Pode riscar várias vezes com a line grossa. Na line art isso a gente resolve, tá ligado? É só um exercício de observação pessoal mesmo, certo? E aí agora, aqui eu só dei uma leve chutada mesmo. E ficou errado, não tem problema. Apaga, refaz. Vou trabalhar a nossa própria observação, né? Pronto. Aqui vai ter uma leve decrescidinha aqui, né? Uma entradinha que vai impactar pra dentro. Vamos aqui. Pá. Aí a gente faz as bordinhas arredondadas, ó. Opa. Ah, mas você pode fazer aquele cálculo preciso e tal. E não precisa ser tão técnico, sabe? Não somos. Esse é o ponto. A gente está usando a técnica para melhorar a nossa arte, mas quando você começa a ficar maluco de querer calcular tudo e não deixar as coisas sair um pouquinho do controle, é, às vezes também pode ser um problema, sabe? Calcular cada mini coisinha. Isso que vai desestimular muita gente querer estudar perspectiva, por exemplo. Querer utilizar da perspectiva no trabalho mais ainda, sabe? Muita gente estuda e não usa, sabe? E é por isso, é meio. Parece um monstro na tua frente, né? Mas não, não é pra ser, sabe? Fazer mais ou menos os do esboço, né, que eu fiz ali. Tá? Pegar um pouco dessa lateralidade. E acho que ainda ficou meio torto. Mas não isso aqui. Né? Não acho que a parte de cima ficou torta. Acho que a parte de baixo acabou ficando meio torta por causa da distorção, né? E aí é um problema pra ser resolvido. Vamos lá, com calma. Não precisa apavorar, desesperar nem nada. Então, ver o que aconteceu aqui. Tá, é que tem dois degraus, ó. Tem esse, eu não.
Acabei não calculando, né? O que que ia acontecer com eles aqui. O que acontece é que um deles, ó, ele entra também, ó. Ok. Pô, esses dois círculos aqui, eles são interessantes, mas eles ficam na metade, mais ou menos. Um pouco quieto aqui. Se você tiver muita dificuldade de visualizar, pode fazer um tracing, esse X bem aqui na mão, sabe? E ver onde é que fica. Eu acho que passa levemente da metade, né? Então, não vai ser uma solução tão boa, não. Acho que é melhor tentar mais ou menos organizar eles de alguma forma. É, são três menores, né? Sim. Porque quebra a silhueta, pior que nem quebra a silhueta. Assim. Ah, e aqui tem um monte de círculos, né? É um objeto muito difícil de desenhar mesmo. Essa lateral aqui, ela ainda dá muito, vai dar muito trabalho, né?
Eu tô mais trabalhando com um pouquinho de suposição mesmo. E quanto à observação pessoal, né? É muito de uso de lógica, sabe? Tipo, você não pode fazer. Depois você fez uma grid, você não pode fazer isso aqui de um tamanho que ultrapasse essa linha que é invisível que é formada. Essa aqui é menor que essa, saca? Até que tenta dar uma melhorada nisso, né? Tentando aumentar essa outra aqui. Mais do que diminuir aquela ali. Fazer o espacinho pro risquinho ali, né? Esses quadradinhos de risquinho. Aqui tem tipo parece um negócio de segurar, né? Deve se segurar da choque, sei lá. Antifurto, é? Pronto. Rádio de antena aqui, né? É totalmente aberta aí para tentativas aí. Expressividade aí fica aí para desenhar antena, né? É o que sobra. E fiz mais ou menos um estudinho. Aí mais ou menos esse objeto, né? Teria que trazer um pouquinho dessa pontinha aqui. A versão ficar mais semelhante. Terminou meu uniforme, né? Vou fazer tipo um negócio assim. Parecia que eu terminei na linha, né? Não apaguei depois. E pá. Ficou um negócio bem rústico, né? Precisaria de uma line art com textura pra isso aqui ficar bonitão mesmo. Mas rústico com um toquezinho de correto, né? Que ajuda, né? Não ficou tão correto, tá? Mas ficou. Mas convence, sabe? Se isso aqui aparecer no mangá, por exemplo, ninguém vai achar isso aqui. Nossa, que negócio tá derretendo na tela, sabe? Quando parece que a perspectiva tá derretendo. Não, não acho que esse seja o caso, não. Ficou legal. Às vezes é isso que a gente quer, né? Que não parece que tá derretendo.
Enfim, tá aí o que eu tinha pra dizer.